Lembrando, eu falei de material, eu preciso também, claro, de uma folha, né, o meu caderno de anotações, uma folha onde eu vou anotar isso, né? Eu estou usando o quadro, claro, você vai estar fazendo a sua exegese em casa, você vai estar fazendo as suas anotações. Então, é importante que tenha uma folha, né, um papel, um caderno para fazer as suas anotações. Na continuidade das suas anotações, é importante que a cada passo da sua observação do texto você revise. Por isso a importância, entender isso, que o primeiro passo da observação é feito com leitura intercalada com oração. Então você lê, e aí você vai buscar a Deus novamente. Senhor, me mostra aqui, me ilumina parte do texto que eu não observei. E aí você vai ler novamente, observar cada palavra, observar agora as perguntas que vai surgir no texto, que é isso agora que eu vou, que a gente vai passar. Você vai anotar o quê? Perguntas que surgirem durante a leitura. Então você vai observar que você está lendo um texto e aí vai surgir perguntas. O que é que você vai fazer? Você vai anotar essas perguntas. O texto vai começar a falar com você. Então você vai anotar essas perguntas. Assim também como dúvidas sobre o próprio texto, você vai anotar para que no momento da interpretação, lembrando que nós estamos no passo da observação, você vai responder essas perguntas que vão surgir. Então você vai anotando cada pergunta que surge no momento da leitura. Quantas vezes eu leio na minha parte da observação? O quanto for necessário para você estar totalmente familiarizado com o texto. Se você tem uma perícope de 6 versículos, então aqueles 6 versículos, você vai ler ele até você identificar ali na sua leitura que você anotou toda a palavra, nenhuma palavra passou desapercebida, nenhuma palavra-chave, que são as palavras que dão sentido ao texto, nenhuma palavra que se repete passou desapercebida, nenhuma palavra de significado difícil ou obscuro ficou desapercebido. Surgiram várias perguntas durante a sua leitura e você olha para o texto e diz, não, esse texto realmente eu vejo cada vírgula, cada ponto. Então você vai ler 20, 30 vezes se for necessário, 40 vezes se for necessário, dependendo do texto. Você vai ler e reler até realmente você ficar familiarizado com o texto. Então essa é a parte da observação, é a leitura. O que é que você vai fazer? Você vai ler e você vai fazer anotações, né? Ler observando o texto e fazendo anotações, para que essas anotações agora você vai usar a partir do momento da interpretação. Eu tenho aqui no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Aqui eu tenho apenas um texto. É como se eu estou apenas identificando uma casa. Eu tenho uma casa em um mapa desse grande globo, desse planeta Terra. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar em qual rua esta casa está. Para que eu ache a casa que eu estou procurando, eu preciso conhecer, saber o nome da rua. O que é isso? Nessa minha leitura, para que eu comece mesmo a minha leitura, eu preciso identificar em qual seção esse texto está. Será que esse versículo consegue ser interpretado sozinho, no sentido dele ser uma ideia que começa e termina? Ou ele está dentro de uma ideia um pouco mais abrangente? Nesse caso aqui, ele tem uma ideia que ele vai começar no verso 1 da 2 aos Coríntios, capítulo 10. Então ele vai começar no verso 1 do capítulo 10 e ele vai terminar no verso 6. Então aqui eu tenho uma ideia que começa e termina. Dentro desta ideia está o verso principal que eu quero interpretar, que é o verso de número 4. Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a leitura da minha ideia.
Isso nós chamamos de perícope. É um recorte do texto. Então eu vou fazer a exegese dessa perícope. Porque se eu pegar apenas esse verso, ele fica mais difícil, principalmente nesse caso, que é um verso onde ele traz uma metáfora. Então eu preciso de encontrar em qual seção esse texto se encontra, aonde a ideia começa, aonde a ideia termina, certo? Esse é o ponto que nós precisamos fazer. A partir daqui agora nós vamos começar a nossa leitura e a partir da leitura nós começamos as nossas anotações. Agora eu vou passar para você o que você precisa anotar na sua leitura. Vamos lá. No nosso manual eu coloquei a cada passo da sua exegese você vai precisar de algum material. Nesse caso, enquanto eu estou na observação, eu vou usar apenas a Bíblia que eu uso regularmente para fazer os meus estudos bíblicos. Então eu estou com a Almeida Revista Corrigida e a partir de agora eu vou fazer as minhas anotações. Então eu estou lendo o texto, a minha perícope, e aí eu preciso anotar o quê? Primeiro, palavras que se repetem. Eu preciso anotar palavras que se repetem. No caso dessa perícope, eu observei que a palavra ousadia, a palavra milícia, a palavra carne, carnal, ela se repete. Então, se eu puder, inclusive, anotar palavra carnal, carne, repetiu 2 vezes, eu vou fazendo essas anotações. O que mais também eu vou anotar na minha observação. Lembrando que aqui nós estamos no passo da observação, que é a minha leitura, observando o texto, fazendo as minhas anotações, fazendo perguntas do texto. Então agora eu vou anotar palavras que dão sentido ao texto. Como é que eu vou observar uma palavra que dá sentido ao texto? É quando eu observo que aquela palavra, se tira ela do texto, o texto fica totalmente sem sentido, fica incompreensível, né? Então eu preciso anotar essas palavras. Geralmente essas palavras são verbos, mas não é apenas os verbos, certo? Então eu preciso anotar essas palavras que dão sentido ao texto. Ou palavras também, qual palavras que eu preciso anotar? Palavras que não compreendo eu não compreendo o significado. Eu não posso passar desapercebido. Eu estou fazendo uma observação do texto. Então, na minha observação, não pode passar desapercebido palavras que, na verdade, eu não sei o que ela significa. E, ao fazer a minha observação, tenho que ter cuidado com palavras que tomou um sentido no uso popular, mas que no uso do texto ela não significa isso. É um exemplo de Romanos capítulo 12, verso 2, né, que o texto vai dizer, não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar, no seu sentido correto, ela tem a ideia de conforma, de tomar forma. E aí no uso coloquial, as pessoas usam essa palavra, a ideia de se conformar, de aceitar uma coisa. Então, eu tenho que ter cuidado com os meus preconceitos, com os conceitos que eu tenho formado. Mas se eu li aquela palavra e parece que aquela palavra não é isso que ela quer dizer naquele texto, eu preciso fazer anotação, lembrando que eu vou pesquisar aquela palavra.